presentes que o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família. Muito boa tarde, amigos, muito boa tarde, amigas da nossa Rádio 9 de Julho, mais uma vez com vocês, no nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida. E ouvindo a música agora, realmente, a família é o maior presente que Deus nos deu. Nosso programa, coordenado pelo amigo Padre Aldo Lima. Na mesa, Marcelo Prado. Marcelo, muito obrigado. Vamos torcer lá hoje, meu amigo. São Paulo está precisando, hein? E como você pode participar conosco? É muito simples, muito fácil. 11 DDD de São Paulo, 3932-1600, 3932-1600, onde a Aida irá atender todos aqueles que ligarem para cá. E te vou revelar um segredinho aqui. Nós temos 6 revistas e mais um livro para serem sorteados hoje, 6 revistas e mais um livro sobre a exortação apostólica pós-sinoidal Amores Letícia, do Papa Francisco. É só ligar para cá pelo telefone 3932-1600. A Aida vai atender, anotar seu telefone, e ao final do programa nós vamos fazer um sorteio e vamos torcer para você ganhar. É você mesmo que está ouvindo. É lógico que é você. Se fosse outro, como é que eu estaria falando se você não está ouvindo? Você pode entrar pelo WhatsApp também, 11-98-371-9681, 98-371-9681. Se você entrar pelo WhatsApp, deixa seu telefone lá que a gente anota, coloca no meio do sorteio e depois, se você tiver a sorte de ganhar, a gente vai retornar, pedir o endereço completo. Se você quiser escrever pra gente também, use o nosso e-mail, família fonte de amor e vida, @radio9dejulio.com.br, não se esquecendo que o 9 é numeral, rádio, numeral 9dejulio.com.br, a emissora católica de São Paulo. Também nas redes sociais você pode entrar no facebook.com/família fonte de amor e vida, e lá você vai notar uma infinidade, que não é muito, é só de setembro de 2016 para cá, com a graça de Deus, você nos ajudou, tem uma série de programas lá para você buscar o áudio que lá está e ouvir o programa quando você quiser. Pode escrever ainda pela Caixa Postal 80115 São Paulo, 80115 São Paulo, e o CEP é 031 95 970, 031 95 970. Mande seus pedidos de orações, agradecimentos, elogios, críticas, nós estamos aqui para receber. Nós caprichamos no programa, principalmente hoje, o casal que aqui está, o Fabiano e a Ângela, meu Deus do céu, não dormiram essa noite que nos antecedeu aqui, porque eles que queriam fazer um programa muito lindo hoje, e nós estamos aqui à espera. Irmãos e irmãs, pedimos a vossa licença e queremos nos aproximar de vocês, entrar nas vossas casas, nos vossos locais de trabalho, nos vossos carros. Você que está viajando, muito cuidado, porque a estrada é perigosa. De vez em quando está dando uma chuvinha aqui em São Paulo, e isto causa aquele filetinho de água entre o pneu e o asfalto, você freia, o carro não para. E para isso nós queremos convidá-los para rezar conosco, nunca nos esquecendo de Mateus 18:20, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto deles. Quem falou foi o próprio Cristo. Por essa razão, vamos chamar o nosso Padre Aldo para invocar o Divino Espírito Santo e pedimos que você aí também do lado de lá do rádio reze com a gente. Padre Aldo. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, então reze conosco, nós rezaremos aqui para que a catequese desta tarde seja uma luz, um apoio para a sua vida matrimonial, para a sua vida familiar, para seja qual for o estado que você se encontre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje então, como já disse o Rubens, conosco Fabiano e Ângela. Nós vamos lá as últimas páginas desta exortação fabulosa, Amores Letícia, sobre o amor na família. Então, um documento todo dedicado à vida da família, à vida familiar. Então, lá nas últimas páginas, nós vamos encontrar um título que vai falar da espiritualidade na família, espiritualidade da solicitude, da consolação e do estímulo. Então, os membros da família que, olhando para o casal, ou aquele que é o gestor, que é o cabeça da família, aquele que tem a responsabilidade na vida familiar, como ser estímulo, como ser consolação, como ser a base, né, a âncora de sustentação, como ser a fonte da cura, como ser o agregador, né, como ser o mediador de conflitos no meio da família. Então, é nessa perspectiva que nós vamos nos dedicar nesta hora que nós temos no nosso programa, olhando a vida familiar como sendo o lugar do estímulo, né, colocar para cima. É uma expressão que a nossa língua é pouco usada, mas é nesse sentido de levantar, não rebaixar ou abaixar ou colocar para baixo, depreciar, mas ser um up, levantar as pessoas, apresentar um rumo, uma luz. Então é nesse sentido o nosso caminho. A família como lugar do estímulo, da consolação. Então, Ângela, começando com a Ângela, vamos entender aí o que é que o Papa Francisco nos diz, nos orienta sobre esta solicitude, sobre essa consolação, sobre esta cura no seio da família. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, ouvintes. Bom, quando falamos em solicitude, consolação e estímulo dentro da família, podemos dizer que os esposos são testemunhas e os divulgadores dessa fé para os filhos e demais familiares. E com isso podemos dizer que Deus nos convida a gerar e a cuidar dos filhos e da família. Por essas coisas que falamos agora, que sempre a família sempre sempre será o hospital mais próximo que temos, hospital de cura. Quando falamos de hospital, não é um hospital que temos em mente com enfermeiros, médicos, remédios, é um hospital espiritual, onde temos apoio uns dos outros, mas lógico que isso depende como é a espiritualidade da família. Se é uma família que vive em oração, se a oração faz parte da sua vida, com certeza, para enfrentar as dificuldades da vida, seria uma coisa mais tranquila com oração. E isso sempre começa com os esposos sendo pais, né? Ok, então, Angela, achei interessante. Me dizia um padre, quando é um termômetro. Quando você está numa situação que voltar para casa é um peso, é uma dor, é uma coisa triste, é um mau sinal. É um termômetro que alguma coisa precisa ser consertada. Quando de repente o casal ou uma das partes vai parando, né? Termina o trabalho e vai parando. Que na verdade às vezes tem um problema a ser resolvido, né? De repente quer chegar em casa quando a esposa já está dormindo e os filhos já foram dormir, né? Que é para não enfrentar as dores e as cicatrizes que precisam serem saradas, né? Gerar e cuidar. Então, esta é a primeira sensação. Acho que os ouvintes já podem ficar com isso que a Ângela transmite a partir do documento. O lugar, né? A expressão dos ingleses também como um lugar doce, né? A nossa casa como um lugar bom de estar, como um ninho, né? O aconchego, mas o lugar, claro, do cuidado, da responsabilidade, da geração, não só de filhos, da vida, onde fazem as pessoas florescer de um modo curativo, né? Uma bela imagem que utiliza o Papa é o hospital. A gente pode alargar um pouquinho esta ideia, o que a gente entende como o lar,
a casa como o lugar da cura, né? O lugar da concordância, né? Talvez a gente possa alargar um pouquinho melhor esse conceito. De repente os ouvintes estão ouvindo, não sei como anda a sua casa e como é que está a sua casa e as relações dentro da sua casa, mas será que a sua casa tem sido um hospital? Um lugar agradável? Um hospital no sentido de aqui eu posso encontrar uma cura, um apoio, uma consolação. Alguém tem uma mão a ser estendida. Não sei se a gente pode alargar um pouquinho melhor, já que a imagem não é aquela do hospital com médicos, enfermeiros e remédios, mas é o lugar que tem alguém que a gente pode encontrar um socorro, encontrar uma mão estendida. Na verdade, Padre, eu acho que ele estava com dificuldade ali para o seguinte, esse hospital, inclusive, que a Ângela falou, eu entendi bem, que eu tive lendo o roteiro que ela acabou fazendo. Dá para se entender, sim, que é mais do que aquele hospital, porque naquele hospital quando a gente fala, a pessoa fica pensando, o hospital que tem lá uma cruzinha na porta, ali tem profissionais que vão te atender numa doença quase sempre física. E esse hospital caseiro, da oração da mamãe, do beijo do papai, do abraço do papai, na verdade, começa com um carinho, que é o melhor dos remédios que a gente tem. É esse sentido de hospital que você acabou incluindo na sua fala. Não é isso, Exatamente, exatamente, isso mesmo, Rubens. Fabiano. Boa tarde, queridos ouvintes. Como o Rubens falou, né, dá a impressão que eu passei a noite inteira na balada, né, preparando esse programa, só que eu tô meio resfriado, minha voz tá um pouquinho rouca. Quando a gente fala de hospital aqui, eu lembrei de um vídeo que eu assisti do Padre Léo, lá da Canção Nova. Eu vou falar de uma maneira bem resumida. Ele, assim, tinha um padre numa cidade e tinha um senhor, um pai de família, que ele bebia muito porque ele não aguentava a casa dele. Para ele, a casa dele não era o céu, não era um hospital, a casa dele era um inferno. Ele via a casa dele, como que o Padre Aldo falou, ele tinha problemas em ir para a casa dele. E ele foi falar com o padre da cidade, porque o padre era muito abençoado, era muito santo. E aí ele foi falar pro padre que não aguentava mais ir para casa. E o padre falou para ele assim, que estava tendo uma visão e dizia que Cristo tinha voltado para a terra e tinha voltado disfarçado, e Cristo estava na casa dele. E aí ele começou a pensar, mas minha sogra mora lá, eu não gosto da minha sogra, minha filha, ela tem um monte de namorado, meu filho pequenininho usa droga, o outro sai de casa, aquela coisa assim que ninguém aguentava. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. E aí quando ele voltou para casa, ele contou pro filho mais novo, que tinha um segredo, né? Que Cristo tinha voltado e estava na casa dele. Ele ficou pensando, mas e se for aquela cobra da minha sogra, né? E se for meu filho ou minha filha? E assim, resumidamente, eles começaram a olhar o outro como se fosse Cristo e começaram a tratar um ao outro com carinho, com amor, e essa família foi mudando. Em pouco tempo, eles viram que a casa deles deixou de ser um inferno e passou a ser um céu, passou a ser o paraíso. Eu acho que a nossa casa tem que ser isso. Ela tem que ser um lugar que você quer voltar, que você quer ficar junto com seus queridos, com seu filho, com a sua esposa, com a sua sogra. Eu já tive a oportunidade de morar com a minha sogra, como eu já falei aqui outra vez, e assim, minha mãe sabe disso, a minha mãe, que eu amo muito, a dona Laídes, que a dona Geisa, ela é minha segunda mãe. Então isso eu não tenho como negar, porque dentro daquela casa a gente via um ao outro como Cristo, e nós tínhamos aquele lugar como um céu, um lugar que era bom de voltar, que você queria voltar. Sempre foi assim. Belo, Fabiano. E é importante, né? Porque existe uma máxima na linha do comportamento que diz assim, que o problema do mundo, o problema dos lares, o problema das casas, portanto o problema do ser humano é o relacionamento. Aí que está todos os problemas, é o problema do relacionamento, das relações. Então, bela imagem essa nesse primeiro bloco do nosso programa, a sua casa como a hospedagem, né? Onde mora a Sagrada Família, né?
o lugar deve ser sonhado por Deus, querido por Deus, para ser o lugar do afeto, do abraço, da cura. E é preciso também, é claro, nós vamos depois alargar esses conceitos, que nós tomemos consciência, né? Não fica aqui simplesmente como um receituário ou um vademecum, ou simplesmente normas pré-estabelecidas, ditas, jogadas ao vento. Mas é importante também que o nosso programa provoque nos ouvintes um exame de consciência, né? Nós sabemos que os lares são povoados, né? E são ainda contaminados com gritos, palavrões, né? As crianças, se o seu filhinho pequeno está começando a falar e já começa a proferir palavrões, não dê risada não, viu, pai? Papai e mamãe, não é para rir não, é para chorar, viu? Eu sei que às vezes aprende, às vezes até na escola com os amiguinhos, mas não fica rindo não fica achando bonito não, que ele aprendeu meia dúzia de palavras, e dessa meia dúzia, 4 são palavras que não edifica o ser humano. Então veja, para que a casa, para que o lar seja o lugar da cura, da espiritualidade e da consolação, portanto da solicitude e do estímulo, né? Do estímulo que traz vitalidade. Tem alguns elementos que precisam de cuidado, né? Isso não é mágica, isso é construção, isso é prática, nós temos que encontrar uma escola. Nós vamos alargar daqui a pouquinho esses conceitos de como tornar o nosso lar, nossa casa, o lugar da espiritualidade, da solicitude, da ajuda mútua, da relação que se constrói, do estímulo, né? A vida que tem gosto, né? Um vai estimulando ao outro ao crescimento. Então, isto não é simplesmente algo muito que é mágico, mas o Fabiano pode alargar um pouquinho mais esses conceitos, como é que se dá esta vida, esta participação, como é que vai se construindo esta espiritualidade. Isso, vou voltar um pouquinho aqui. Isso que o senhor falou de pai, não dê risada do que seu filho faz de errado. Porque é assim, eu já ouvi de pessoas muito próximas de mim me repreender na frente da minha filha, porque eu a repreendi porque ela fez uma coisa que eu não gostei. E às vezes as pessoas, os meus amigos, falam que eu sou um pai muito duro com a minha filha. Eu não sou um pai muito duro com a minha filha, porque é que nem eu falo, eu prefiro ver ela chorando agora, porque eu falei, como ela disse, que eu falo forte, porque eu falei forte com ela, do que daqui 5 anos, 10 anos, eu tá chorando porque eu não repreendi ela quando eu deveria. Então, eu falo isso pros meus amigos do meu trabalho, as pessoas, eles me acham que eu sou um pai muito duro. Os ouvintes ouviram minha filha aqui semana passada, Ana Clara, né? Ela é um doce de pessoa, ela é um amor de pessoa. Todo mundo que conhece ela gosta dela. Tudo bem que eu sou pai, né? Fica um negócio engraçado. Assim, o Rubens conhece, o Padre Aldo conhece, né? Ela participa na igreja. O exemplo que a gente dá dentro de casa, um exemplo de oração, você tem que incentivar. Como nós falamos outra vez aqui, família é a célula da sociedade. A gente tem que começar a colocar a mão na consciência. Por que que a nossa sociedade está do jeito que ela está hoje? Será que a gente não errou? Será que os nossos pais não erraram conosco? Porque os pais deles repreenderam demais e eles foram muito frouxos com a nossa geração e tá do jeito que tá e parece que tá cada vez mais frouxo, né? Se a família, se o pai e a mãe não for o exemplo dos filhos, quem vai ser? É a novela? Caramba, eu assistindo hoje, trocando de canal, vendo a próxima novela que vai passar, O Outro Lado do Paraíso. O outro lado do paraíso é o inferno. O paraíso é o paraíso em qualquer dos seus lados. Você falar o outro lado, não tem outro lado. O paraíso é o que o plano de Deus mostrou pra gente. É a perfeição. Não tem violência, não tem palavrão, tem oração, tem amizade, tem amor. É sempre assim que a gente tem que ver o mundo. E se a gente não der o exemplo para os nossos filhos, a gente não consegue criar um tijolinho que vai construir uma sociedade melhor.
Ok, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a voz do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo se manifesta dentro de uma vida familiar. O Fabiano voltará com esse tema. Nós vamos adiantar um pouquinho a nossa canção, porque o tempo vai passando. Mas antes da canção eu queria, senão eu vou acabar esquecendo, e eu tenho que fazer este pequenino comentário, porque ontem na nossa comunidade paroquial nós celebramos 50 anos de vida matrimonial da Dona Terezinha e do Senhor Darcy. É uma festa de fato merecida. É uma festa portanto, um jantar muito festivo e muito bem organizado, mas também uma celebração da Santa Missa. Eles escolheram a missa para celebrar estas bodas com todas as honras merecidas ao nosso Deus, com toda a simplicidade, mas com a família reunida, com a comunidade reunida, e numa oração muito fervorosa, com a presença do Padre José Renato, que foi pároco deles lá. Um grande abraço, Dona Terezinha, Seu Daci, que Deus abençoe esta canção. Nós queremos oferecer à sua família. Antes que o senhor está passando aí, antes que o senhor passe, só para alertar que 50 anos não são só 50 anos. 50 anos são 600 meses de convivência junto. 600 meses que esse casal teve a felicidade de uma igreja, celebrar o seu casamento, quase com certeza um padre lá estava, e olha o caminhar desse casal. Quantas pessoas ficaram no caminho? E eles continuam os dois de mãos juntas e batalhando. Verdade, de fato é alguém que de total entrega a vida comunitária aos trabalhos da comunidade. E agora vamos ouvir uma música que fala como as famílias deveriam ser. Família Santuário da Vida, com o cantor Johnny. Como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, assim também o marido tem a graça da esposa amar. A mulher tem o dom mais bonito, o dom da vida a gerar. Sua força é uma sabedoria que edifica o lar. E os filhos são presentes que Deus nos confiou. Felizes os filhos que ouvem seus pais com ternura e amor. Família, santuário da vida, cobre de bênçãos e paz nossas famílias, Senhor. Mantém para sempre acesa a chama do amor. Renova-o sim todo dia a luz da alegria. Faze sempre brilhar. Conduz em tuas mãos nossas famílias, Senhor. Que o amor seja bem mais do que a gente sonhou. Sempre aberto ao perdão, à reconciliação, pronto pra dialogar. Família, santuário da vida. São tantas alegrias e dificuldades também. Só quem acredita no amor sabe que o bem sempre vence, pois toda família é um templo onde
onde Deus quis habitar, uma casa sobre a rocha, tudo pode suportar, e não há nada mais sublime que viver em comunhão, os dois uma só carne, a família um só coração. Família, santuário da vida, cobre de bênçãos e paz nossas famílias, Senhor. Acesa a chama do amor, renova o sim todo dia, a luz da alegria, faze sempre brilhar, conduz em tuas mãos nossas famílias, Senhor, e o amor seja bem mais do que a gente sonhou, sempre aberto ao perdão, à reconciliação, pronto pra dialogar. Família, santuário da vida. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h27 em São Paulo, 15h27 em São Paulo, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida, Padre Aldo do nosso lado, Padre Aldo Lima, e os casais aqui, Fabiano e Ângela, afiadíssimos nesse tema. Muito bonito o tema de hoje, e a gente gostaria de dizer o seguinte, meu amigo, se você quiser alugar uma loja comercial, um apartamento na Moca, é só ligar para 2796-5776, WTR Empreendimentos. Fale com o Wanderlei Teno, falei certo agora, não é Teno, não é Teno, Wanderlei Teno Ruiz, e marque um acerto com ele. Viajar para qualquer lugar do Brasil e do mundo, procure a Trotamundo Viagem. Fale com a Lília pelo telefone 11 9831697762, 9831697762, e você fará com certeza uma bela viagem. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo a região leste da capital. Nas suas compras diárias ou mesmo mensal, procure Supermercados da Avó. Para localizar uma loja mais próxima da sua casa, é só entrar lá na procura www.supermercadosdavó.com.br e você vai verificar qual que é a loja mais próxima da sua residência. Padre, não podemos esquecer, meu amigo, que se você continuar ligando para 39321600, tem uma penca de revista hoje, 6 revistas mais o nosso livreto. Nosso livreto Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amores Letícia, do Padre Francisco, do Papa Francisco, também é padre, por que não? Todo Papa já foi padre com a graça de Deus. É padre, né? Exatamente é isso. E nós gostaríamos de dizer o seguinte, Dona Hilda da Vila Iara fez aniversário dia 11/10, um abração para a senhora. Célio do Campo Limpo, dia 12/10 fez aniversário. Teresa de Jesus da Alfredo Pujol, 8/10 fez aniversário. E o Manuel Isael, que vai fazer aniversário amanhã. Está anunciado, Manuel. Um abração para você. Felicidade a esse povo que está fazendo aniversário, que está aniversariando, e aqueles que estão aguardando o dia do aniversário. Realmente um bolinho faz bem, um presentinho quebra o galho. Cláudia de Osasco, da Paróquia Divino Espírito Santo, te está avisando, Padre Aldo, que hoje estão lá 50 casais em oração. 50 casais em oração. Paróquia Divino Espírito Santo. Quem avisa isso é a Cláudia de Osasco. O Carlos manda um abraço, pede para mandar um abraço para Cristina Gabriel e João Pedro.
Nós temos também Lúcia, que liga para a gente, parabenizando o programa, Lúcia de Pinheiros. Temos também Filomena da Pompeia, muito obrigado, gente. O Paulinho e a Rosana. Paulinho e Rosana é da Moca, né? Paulo, muito obrigado pela lembrança, você sempre ligado na gente aqui, e a gente dá um abração depois, tá? Dia que encontrar na rua é uma trombada e um abraço. E continue escrevendo pra gente, que ao final do programa a gente vai fazer o sorteio de meia dúzia de revista Mensageiro de Santo Antônio e mais um livro que eu acabei de falar. Padre Aldo. O Paulinho e a Rosana, eles não podem entrar no sorteio porque eles já foram premiados. Caros ouvintes, continuando aqui nossa catequese sobre a solicitude, sobre a consolação na vida da família, sobre a espiritualidade conjugal, portanto, sobre o estímulo, sobre o crescimento. Fabiano, como é que o Espírito Santo fala? Como é que é a boca do Espírito Santo na vida de um casal? Que voz, que percepção nós podemos ter da presença de Deus, da voz do Espírito no seio de uma família? Padre, a gente fala do Espírito Santo na família, né? A gente tem que deixar ele agir na gente, porque nós somos desculpa, ouvintes, minha voz não está muito boa. Nós somos instrumentos de Deus, como até hoje na homilia do nosso pároco, Padre Jesus, lá na São Pedro da Moca, e ele falou, né, que dentro de uma das leituras falava, né, de Ciro, que ele era um rei pagão e através dele eles reconstruíram Jerusalém. E isso é histórico. Só que ele foi instrumento do povo de Deus. E nós temos que ser instrumentos de Deus dentro da família. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir na gente, para a gente poder agir com as outras pessoas. Uma palavra de carinho, um gesto de carinho. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, né? A vida da família é um desafio todo dia, é um desafio de misericórdia, né? Onde nós precisamos atuar. E isso tem várias passagens bíblicas que diz isso, né? Que a gente tem que marcar as vidas das pessoas, né? Que nem em segunda carta de Coríntios, lá diz uma parte que nós temos que, Deus na verdade escreve em nossos corações, né? É escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, né? Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. No Evangelho de Lucas também tem uma passagem que fala, né? Que Jesus fala, né? Que a gente tem que marcar as pessoas, né? Onde ele chama Pedro e fala assim: de agora em diante serás pescador de homens. Em Lucas ainda, que ele fala para os pescadores, né? Lançar a rede e pescar, né? Mas para a tua palavra eles respondem: mestre, havendo trabalho toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A gente lança a rede, né? No povo, para trazer as pessoas. Quando a gente fala povo aqui, tô falando da família. Muitas vezes, se a gente não marcar a vida das pessoas da nossa família, mas quando eu falo marcar, é marcar de uma maneira boa, né? Deixar boas lembranças, porque se você deixar más lembranças, que a gente vê muito isso acontecer, filhos que não perdoam seus pais, mães que não amam seus filhos, isso é muito ruim. Ok, Fabiano, vamos talvez pontuar dentro daquilo que você fala, né? Porque são coisas concretas, né? Porque eu sempre volto naquilo que é antagônico, né? Porque o contrário também ele existe. Na Amores Letícia, neste último capítulo, o Papa fala desses pequenos gestos, né? Dessas pequenas marcas, gestos concretos na vida cotidiana, gestos que transmitem afeto, uma palavra, um olhar, um abraço. Isso já é uma grande ajuda em tantas essas situações. E do contrário, tudo isso pode ser também coisas que não ajudam.
Isso pode ser uma arma poderosa que um casal tem dentro de casa. Essas armas é do olhar afetuoso, de um abraço verdadeiro, de uma palavra para levantar, né? Nós somos o famoso canto que normalmente nós cantamos nas procissões. O povo de Deus no deserto andava. É o povo de Deus. E também teve suas crises. Às vezes não acreditavam em mais nada. Assim também pode ser a vida da família, tem suas crises, seus altos e baixos, suas confusões, seus pontos também na vida, não é? Aliás, a nossa vida, na verdade, são poucos os picos de momentos de alegria numa jornada, né? A gente tem pouquíssimos momentos assim de alegria, de satisfação. Os outros momentos são de luta, são de preocupações, são às vezes até de angústias. Agora, o que diz o Papa, que tudo isso pode ser temperado com outras coisas, com momentos de levantar, né? A proposta aí é a animação do Papa, a alegria, né, sobre o amor na família, que é o subtítulo do nosso documento. Como, tendo todas estas ferramentas, diz o Papa que o Espírito Santo fala, olha que palavras do magistério, o Espírito Santo fala, a voz do Espírito na vida de um casal são os seus gestos de afeto, de amor, de carinho. É um abraço, é uma palavra de acolhida, é uma palavra de levantamento, né? É o empoderar-se, mas no sentido não de opressão, mas dando força ao outro para que os dois se levantem, né? E não palavras depreciativas ou simplesmente a lamúria, né? Às vezes também, infelizmente, o problema está à frente e se criam outros problemas, porque se faz uma opção pela lamúria. Mas nós queremos continuar ainda, Ângela, sobre estas relações de famílias com os amigos, como é que esta família vai sendo solista, vai alargando também a sua participação na vida da sociedade, como é que isso torna-se uma realidade, como é que o incentivo pode surgir a partir da vida familiar para o externo, para as relações desta família. Bom, padre, acho que a gente pensa que o incentivando os filhos, a família, né, a esposa, o marido, mostrando o melhor deles e do que eles são capazes e sempre dando o exemplo. Essa é para o incentivo, eu acho, dando o exemplo é uma coisa mais fácil de fazer, de dar, né? E quando entramos nessa parte de incentivar, também temos que falar de amor, que amar não é algo fácil. Principalmente quando falamos de um amor desinteressado, que é aquele amor onde não se espera nada. Ou que esperamos alguma coisa que é imprevisível. Mas mesmo assim, proporcionamos aos nossos familiares meios de atingir as expectativas. Nesse momento, podemos lembrar a parábola da semente ou dos talentos. E temos que fazer de tudo para essas sementes caiam em terra boa e que esses talentos sejam multiplicados. Isso é amar a Deus, é um culto a Deus, pois foi Ele quem semeou muitas dessas sementes. Ok, então veja como é importante, né? Às vezes também eu faço o outro lado, né? Porque muitas vezes no nosso imediatismo, no nosso querer uma resposta rápida, imediata, e nós falávamos aqui quando estávamos fora do ar, em dizer que cada pessoa, cada ser humano tem as suas sensibilidades e nem sempre, né, esses talentos, essas sementes, elas vão germinar no tempo que às vezes nós programamos. E veja que essas palavras que nós falamos, que a voz do Espírito, os gestos de carinho, de afeto, um abraço, uma palavra, veja, às vezes a gente quer que o nosso gesto já tenha uma reação imediata. Isso na vida de um casal não é muito simples, na vida de uma família isso não é muito simples. É uma construção, é semear, é lançar a semente e esperar que um dia ela vai germinar.
Alguns já germinam rapidamente, no sentido já apresentam um fruto concreto. Outros precisam de um tempo, precisam de uma paciência, precisa ser regado com mais cuidado, né? Não pode jogar tanta água, porque às vezes suas folhas e suas flores são muito sensíveis e logo se machucam, né? Então veja, caros ouvintes, é uma ciência, é a ciência do comportamento, né? É a ciência das relações. E nós queremos ainda continuar, portanto, esta bela reflexão, ainda com uma canção que nós queremos oferecer a vocês. Vamos ouvir agora uma linda música chamada Família é Dom de Deus, com Verônica Firmino, Adelso Freire, Missão Louvor e Glória. Pais e mães amorosos, esposos, esposas fiéis, filhos, irmãos carinhosos, ergam um lar feliz. Seja nossa família unida e cheia de luz, que o nosso lar seja pleno da paz e do amor de Jesus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, família é dom de Deus. Sonho que toda família tenha um lugar pra morar, trabalho e dignidade, viva na fraternidade, pão, saúde, harmonia, partilhe todos os dias, que na alegria e na dor permaneça unida no amor. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, família é dom de Deus. Quero que as nossas famílias vivam na paz e justiça, e em cada momento da vida celebrem o dom da partilha. Amor e perdão nunca faltem, respeito, ternura, acolhida. Sejam famílias de fé, como a família de Nazaré. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, família é dom de Deus. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida.
Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h44 em São Paulo, 15h44 em São Paulo. Você está ouvindo o programa Fonte de Amor e Vida pela rádio Família Fonte de Amor e Vida pela rádio 9 de Julho. Vá ligando, meu amigo, 39321600, 39321600, e a Aida continua anotando. Olha, tem muita gente para concorrer hoje. Você pode também entrar pelo WhatsApp 1198-371-9681. Se você precisar alugar uma casa ou um apartamento residencial, é só falar com o Vanderlei Teno Ruiz, 2796-5776, 2796-5776. Fica ali na Moca, bem fácil de você entrar em contato. O nome é complicado para pronunciar, mas muito fácil de negociar. Viajar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fale com a Lília pelo telefone 11-9831-69762, 9831-69762. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo toda a zona leste da capital. Nas suas compras diárias ou mesmo mensal, é só procurar Supermercados da Avó. Melhor qualidade, melhor preços. Padre Vanderlei do Mandaqui manda um abraço. Marcelo da Vila Ré está pedindo aqui oração para José Teruquina. Deve ser Teruquina, pelo que eu notei ali, sim. E Osmária da Vila Rio Branco pede por vários parentes. Quem está aqui, sabe quem? O Eric, a Cris, o João Paulo, a Gabi, a Malu, tá todo mundo ligado. Eles que estão amando o programa. Eles estão falando assim porque eles conhecem muito bem o Fabiano e a Ângela. Eu tô aqui de olho também, tô muito ligadão. Esses dois também estão exclusos do sorteio. Já ganharam outro dia. Não, eles são viciados. Josefa do Alto do Riviera tá gostando do programa. Andréia da Moca diz que tá ligadinha, pede a Deus que derrame as bênçãos sobre todos os componentes do programa. Vanderleia, já foi falado. O Fernando de Guarulhos diz que quer concorrer, vai concorrer, Fernando, pode ficar tranquilo. Benedito Carvalho, Piquete, Vale do Paraíba, um abração, muito obrigado. Padre Aldo, domingo fica melhor com o programa, Padre Aldo, tá falando aqui, diz que tá gostando. O Padre Aldo, na realidade, ele fez um curso de dicção, inclusive ele esteve agora há um certo tempo em Roma, fez um curso direto com os assessores do Papa, por isso que ele fala bonitinho assim. Fatiminha de Osasco, 976788, não dá pra falar mais, né? Só esse começo, não posso falar mais. Tá pedindo por Gilvan, por Ricardo e de oração por todos. Oração pela saúde deste pessoal. Angelina de Osasco tá pedindo oração. Raimunda do Parque das Árvores, dona Raimunda, muito obrigado pela senhora estar sempre em contato com a gente. Cleide Martins de Osasco também, e o Clemente e a Maria Helena da Moca mandando um abraço para todo mundo e agradecendo que o programa tá maravilhoso. Padre Aldo. Queridos ouvintes, então nosso tema hoje no programa Família Fonte de Amor e Vida, espiritualidade, da solicitude, da consolação e do estímulo. É o último texto da Amoris Letícia, desta exortação do Papa, que também nós vamos sortear aqui. Nós estamos aqui com o casal Fabiano e Ângela, e eles falando deste estímulo, destas relações, né? Vamos agora a algo que é muito importante. Eu disse que no bloco anterior que um olhar pode ser de acolhida, pode ser de cura, mas ao contrário pode ser também de reprovação, de afastamento, de distanciamento. Vamos aqui, Fabiano, dar uma olhadinha sobre este olhar de Jesus, né? Olhando Jesus como modelo. Este modelo, os casais, as famílias, os membros, portanto, das famílias são convocados também a assumir, né? Hoje é dia das missões, todo batizado é missionário, nós também devemos assumir o lugar de Jesus. Como é que Jesus olhou, como ele olharia, seja qual for a situação. Então, nosso modelo é Jesus Cristo. Nós temos que olhar o nosso próximo, como o padre falou, como Jesus Cristo olhava as pessoas que andavam com ele. Porque assim, quando a gente olha o próximo com os olhos de Deus, a gente vê o Cristo em cada um deles. E isso é uma experiência espiritual profunda. Para a gente conseguir isso, nós precisamos de uma disponibilidade gratuita. O que é isso? É olhar o outro esquecendo tudo que tem em volta, olhando sem filtros,
isso é uma coisa assim, para nós seres humanos, né, muito difícil. É olhar o outro esquecendo o que tem em volta e usar o modelo de Cristo para fazer isso, né? Por que usar o modelo de Jesus? Porque quando alguém se aproximava dele, a primeira coisa que ele fazia era olhar a pessoa com um olhar de amor. E como que a gente sabe disso? Porque isso está escrito na Bíblia, lá no Evangelho dele, em Marcos 10, 21, né? Tem uma passagem que fala assim, né? Que Jesus fixou o olhar nele e o amou. Um pouquinho mais pra frente, Jesus amava e ele nunca fazia nada que as pessoas não quisessem. Isso é um outro problema que a gente tem. A gente às vezes ama uma pessoa, gosta tanto dela e não aceita que ela não faça aquilo que a gente acha que é o melhor. Só que a gente tem que saber que se ela não quiser, não vai acontecer. A gente não consegue mudar as pessoas se as pessoas não quiserem mudar. Uma vez o Eric estava aqui, a gente já viu isso em muitos lugares, a foto de Jesus, né, na frente de uma porta sem fechadura. Por quê? Porque Jesus só entra na nossa vida quando a gente abre a porta, né? Uma outra passagem no Evangelho de Marcos, também lá em 10:51, que é aquela passagem que ele cura o cego. A primeira coisa que Jesus pergunta para o cego é assim, ele primeiro manda chamar o cego, depois pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aí o cego responde, né, que eu quero enxergar. Então assim, Deus, ele só age na nossa vida quando a gente aceita ele e quando a gente deixa ele entrar na nossa vida. Ok, o olhar de Jesus, nós poderíamos, é claro, elencar tantas outras situações em que os apóstolos que estavam ali ao redor, os discípulos, normalmente eles não enxergavam, estavam preocupados com outras coisas, e Jesus via lá Bartimeu à beira da estrada, viu o cego de nascença lá em São João, Jesus viu as crianças, Jesus viu o homem da mão seca, sempre a multidão preocupada, e Jesus, o seu olhar tinha um filtro, né, que ultrapassava aquela multidão, e ele enxergava o debilitado. O olhar de Jesus quer ser o nosso olhar, o olhar fixo, portanto, naqueles que sofrem, naqueles que de fato estão necessitados. Um membro da família, né, necessitado de uma palavra, de um aconchego, de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra de sabedoria. Agora, gostaria de retomar o início do nosso programa. Repito, caros ouvintes, isso não é mágica. Como é que a gente vai ter esses belos temperos, né? Dizia o nosso casal aqui, Fabiano e Ângela, é preciso que a família tenha um lastro, né? Algumas bases em que ela vai buscar a sua âncora, né? Ela tem uma ligação profunda com Jesus Cristo, com a sua palavra, com o seu evangelho, com as mesmíssimas palavras de Jesus. É Deus que nos convoca e nos chama. Mas ainda uma palavrinha, Ângela, sobre este assunto, sobre esses membros da família, né? Como é que esta ternura, eu disse que é preciso ter um lastro, né? Uma base. Como é que esses membros podem se envolver e ir construindo estas relações? Os membros da família são objeto do amor de Deus. E dessa maneira nasce a ternura capaz de despertar no outro a alegria de sentir-se amado. Claro que temos que tomar cuidado para saber os limites de cada indivíduo, pois, afinal, as pessoas são diferentes e, como tal, devemos tratá-las. Ok, nós já queremos encerrando o nosso programa. Nós ainda teríamos uma música e não é possível. Vamos pedir só para o Fabiano fazer aí ainda uma conclusãozinha sobre a questão ainda do seio da família, né? De alguma forma já foi falado, mas é preciso retomar a ideia do hospital, no sentido da hospedagem, do lugar, né? A igreja também que deve assumir, né,
A comunidade deve ser este lugar, esta hospedagem. O seio da família, ela deve acolher e gerar a vida, mas também ela tem que transbordar o bem para os outros, para que eles possam procurar e descobrir a felicidade da família. Deus encoraja as famílias a serem hospitaleiras, a acolher e sair ao encontro dos pobres, dos abandonados. E na realidade, isso faz parte do testemunho e participação da maternidade da igreja. O amor social é reflexo da Trindade que unifica o sentido espiritual da família. Tudo isso torna presente a necessidade da transmissão do Evangelho de Jesus Cristo com todas as exigências comunitárias. A família, ela vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. Ok, caros ouvintes, nós queremos, Ângela, ainda uma palavrinha eu diria, daquilo que solicitude, espiritualidade, consolação, essa ideia maravilhosa do Papa, né? A nossa casa como a hospedagem agradável, né? Mas ainda uma palavrinha para a gente encerrar e anunciar aqui aqueles que foram agraciados com uma bela leitura que irão receber na sua casa. Nós queremos ir terminando e fazer a nossa oração pelos ouvintes. Bom, padre, vou terminar com uma citação do Papa Francisco nesse capítulo que eu achei muito interessante. Nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Ao mesmo tempo, temos de deixar de pretender das relações interpessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência que só poderemos encontrar no reino definitivo. No seu entender, Francisco consegue a devida conjugação entre a realidade do matrimônio, a vida em família. Belo, belo. Daria até, só essa citação daria pra gente construir um outro programa, né? Acreditar que nós estamos em construção, né? A nossa vida não é uma vida acabada, não é uma vida perfeita. Fabiano, uma palavrinha e a gente encerra por aqui. Eu queria que as famílias, elas olhassem os seus membros com o olhar de Cristo, com o olhar de amor, e não como a gente vê hoje, que as famílias, as pessoas elas entram em casa e saem como se ali fosse um hotel, só para dormir, e não um lugar onde a sociedade tem que crescer. Muito bem. Rubens, anuncie, por favor, os ganhadores dessa. Nós gostaríamos de dizer, parabenizar primeiro o Manuel Israel. Manuel, deu sorte, hein, mandar aqui o pedido do aniversário. Não foi um sorteio bem feitinho. Com 4 testemunhas. 4 testemunhas, tá. Tem o meu padre. Então, o Manuel Israel ganhou o livro e vai ser remetido pelo correio, e nós temos ganhadores da revista Fernandes de Guarulhos, depois nós vamos ligar para você. Ivone de Osasco ganhou a revista também, nós vamos encaminhar. Angelina de Osasco também na fita aqui, né? Vanderleia do Mandaqui também, muito obrigado, Vanderleia. Felomena da Pompeia também ganhou uma revista, vai receber pelo correio, e a dona Raimundo do Parque das Aves. É Fé ou Filomena? O nome dela é Filomena. Ah, ok. Então, caros ouvintes, para você que rezou conosco nesta tarde, no próximo domingo estará aqui conosco a Cris e o Eric, e o tema será como abençoar nossos filhos. Certamente eles já estão preparando, eu acredito, eles são zelosos, como o nosso casal aqui, como abençoar nossos filhos. E nós queremos lhe abençoar nesta tarde, que a Sagrada Família seja a sua companhia, e nós queremos rezar juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares da comunhão e cenáculos de oração.
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. E Ele quer. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte, Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e Casais Amigos.